A paz do Senhor Jesus, glória a Deus, glória a Jesus. A paz de Deus, Deus seja louvado. Amados irmãos, mais uma vez aqui, em nome do Senhor Jesus, quero ler aqui uma palavra de hoje. Vamos ler aqui no livro de Jonas, capítulo de número 2, que diz assim a palavra do Senhor. E orou Jonas ao Senhor, seu Deus, das entranhas do peixe, e disse: na minha angústia clamei ao Senhor, e ele me respondeu. Do ventre do inferno gritei, e tu ouviste a minha voz. Porque tu me lanças no profundo, no coração dos mares. A corrente me cercou, todas as tuas ondas e as tuas vagas têm passado por cima de mim. E eu disse: lançado estou de diante dos olhos de Deus. Todavia, tornarei a ver o templo da tua santidade. As águas me cercaram até a alma, o abismo me rodeou, e as algas se enrolaram na minha cabeça. Eu disse: até o fundamento dos montes, os ferrolhos da terra cercaram-me, rodearam sobre mim, para sempre. Mas tu livraste a minha vida da perdição, ó Senhor meu Deus. Quando desfalecia em mim a minha alma, eu me lembrei do Senhor, e entrou a ti a minha oração no templo da tua santidade. E os que observam a vaidade vãs deixam a sua própria misericórdia. Mas eu te oferecerei sacrifício com a voz de agradecimento. O que votei, pagarei. Do Senhor vem a salvação. Falou, pois, o Senhor ao peixe, e ele vomitou Jonas na terra. Glória a Deus. Irmãos, Deus ele é tão bom, Deus é tão maravilhoso, que ao culpado ele não tem por inocente. O Senhor é tão grande, que ele assenta no globo terrestre, e a terra é escabelo dos pés do Senhor. Então imagine esse Deus como ele é grande, como ele é poderoso, soberano e eterno. A Bíblia diz que as nuvens é pó dos pés do Senhor. Então se um dia você olhar para o céu e ver o céu azul, você vai falar: mas Deus não andou hoje? Com certeza ele estava reunido com os anjos preparando a minha bênção e a tua vitória. Glória a Deus. Irmão, nós vemos aqui que Jonas, ele era um profeta rebelde, era um profeta escolhido por Deus, mas porém ele tinha algo diferente. Ele tinha temor das pessoas, ele não confiava em Deus. Quando o Senhor enviou ele a palavra dizendo: vai e prega contra a grande cidade de Nínive, apregou-a contra eles que a sua malícia tem chegado até a mim, e dentro de 40 dias será subvertida essa terra, eu a destruirei. Então Jonas, sabendo que o rei daquela ilha era um homem cruel, ele era colecionador de crânios humanos, então ele pega ali, o Senhor manda ele para a cidade de Nínive, ele vai para a cidade de Tarse, completamente ao oposto. Ele desce até a cidade chamada Jope, compra uma passagem, entra dentro do navio e vai para o porão, achando que está tudo certo, que ninguém estava vendo. Mas os olhos do Senhor, irmão, estão em todos os lugares. Não importa o que você faça, não importa onde você vá, Deus, ele está te vendo. Deus tem uma obra na tua vida. Quando eu falo irmão, eu falo irmã também. Então Jonas, para fugir diante da face do Senhor, ele compra ali uma passagem para a cidade de Tarsis, para fugir da presença do Senhor. Quando Deus o mandou ir para Jope, ele desobedece. A rebeldia deste homem é tão grande que ele achou que estava tudo bem, que Deus não ia cobrar dele, Deus não ia fazer nada com ele. É aí que muitos de nós nos enganamos, irmãos. Quando pensamos que Deus não está vendo, quando pensamos que podemos fazer alguma coisa sem que ninguém veja, mas os olhos do Senhor estão vendo.
Ei, os olhos do Senhor estão te vendo. O que você está fazendo, os teus pensamentos, Ele até mesmo sabe. Então, irmãos, muitas vezes vem a prova, vem a dificuldade, vem a cobrança. E muitas vezes nós temos falado que é o inimigo que tem lutado contra nós, o inimigo das nossas almas. Mas se for Deus requerendo alguma coisa de mim e de você, entenda qual é o propósito de Deus. Esse profeta, ele tenta fugir da presença de Deus. Ele entra ali no navio, comprou, pagou a sua passagem, desce para o porão e o que ele faz? Ele vai dormir. Mas nesse tempo, naquela travessia daquela cidade, era tão fácil, era uma calmaria muito grande. Mas Deus enviou ali uma grande tempestade, que o navio começou a partir-se. E os marinheiros ali daquele navio começaram a ficar apavorados. E o capitão falou, olha, consulte cada um seu Deus para saber por que sobreveio em nós esta repentina destruição. Vamos aliviar o navio para que possamos ficar mais leve, para que o navio não venha afundar. Mas a cada momento o mar ficava bravio, a cada momento o vento forte. E ali aquele capitão falou, olha, você tem que falar o que está acontecendo, vamos procurar, vamos saber, invoca aí cada um seu Deus para saber por que razão veio esta grande tempestade sobre nós. E começaram a procurar, começaram a vasculhar, tanto é que o capitão, ele desce até o porão, encontra Jonas dormindo e pergunta, quem és tu? Que ocupação é tua? O que fazes nesse navio? Jonas olha para aquele capitão e fala, eu sou hebreu. Então invoca o seu Deus para saber por que causa nos sobreveio esta grande destruição. Jonas ali, ele sabia que não poderia mais ocultar nem se esconder. Ele disse, é por minha causa que isso está acontecendo. Lançai-me ao mar e o mar se acalmará. Aquele homem, aquele capitão, ele começa a olhar para um, para outro e disse, olha, você deve ter feito alguma coisa grande para Deus pesar a mão desse jeito. Arrepende-te, quer dizer, faça um concerto com Deus. E naquele momento, aquele capitão, ele começou a fazer voto com Deus. Eles começaram a glorificar e exaltar o Deus de Jonas. E quando Jonas falou, eu sirvo ao Deus vivo, então eles não tiveram dúvidas. Eles lançaram Jonas ao mar e disse que não seja cobrado de nós o sangue inocente. No mesmo instante que Jonas é lançado no mar, acalmou aquela tempestade, fez uma calmaria e Deus deu uma ordem. Engula Jonas, mandou o peixe engolir ele. Por quê? Porque muitas vezes a rebeldia do homem, da mulher que serve a Deus, faz com que Deus tome providências. Hoje não tem um grande peixe, mas hoje pode ter uma baleia branca com uma sirene em cima. Ali a pessoa cometida por uma enfermidade, Deus manda até mesmo para o hospital. Para quê? Para que venhamos reconhecer que sem Deus nada podemos fazer, que só Ele é o Senhor da glória. Tanto é que Jonas ali, ele se sentiu que ele estava no inferno. As algas se enrolaram no seu pescoço. Ele achou que não tinha mais jeito, não tinha mais solução. Mas ele faz um voto para com Deus. Ele fala, Senhor, eu vou fazer a tua vontade, eu vou fazer o teu querer. Eu vou obedecer. Comigo, contigo não é diferente. Muitas vezes é preciso acontecer algo terrível para que nós venhamos fazer a vontade de Deus. Se você já é chamado por Deus, se você é escolhido por Deus, não adianta você se esconder, porque aonde você estiver, os olhos do Senhor estarão lá também. Então, meu querido irmão, faça um concerto para com Deus e você vai ver o milagre acontecer na tua vida. Amém? Que Deus abençoe a tua casa, a tua família. Logo mais vai ter a outra parte, a segunda parte desta mensagem que é poderosa. Amém? Deus abençoe a tua vida!